Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, aluna, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, hoje nós iremos iniciar nosso projeto aqui, mais um dos projetos que nós temos aqui, que nós vamos tentar explanar por todos os conteúdos do edital da GCM de Barras, Piauí, perfeito? O edital com a banca Legatos, né? Já tem a apresentação do edital, já está na descrição, qualquer dúvida, estarei à disposição, pode mandar um e-mail, pode mandar aqui mesmo no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram, estaremos à disposição para responder vocês, tudo bem? Lembrando que nós temos vídeos semanais para acompanhar o progresso. Lembrando que aqui o foco é na aprovação de vocês e sempre ajudar ao máximo. A equipe está totalmente empenhada na aprovação de todos, entendeu? Sempre direto ao ponto. Me lembro, sou o professor Victor, né? Possui aprovações em algumas áreas, presta consultoria para empresas da área, para trabalho também com cursinhos especializados na parte de questões para concurso público, né, concursos, exames de suficiência, na área militar, na área mesmo pública mesmo, nessa parte, área fiscal, policial, bancária, administrativa, enfim, eu tenho uma certa experiência nesse quesito, graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal. Aqui vai ser bem curto, vai ser praticamente aqui, como posso dizer, aula zero, né? Que nós vamos só explanar o conteúdo que está previsto no edital e fazer como é que vai ser a metodologia que vai ser aplicada. Perfeito? Vamos lá. Lembrando que nosso edital, ele traz o seguinte tópico. Nosso edital traz a disciplina de português, como já abordei na aula da apresentação da análise digital, traz raciocínio lógico matemático, chamado RLM, informática, noções de informática e os conhecimentos específicos e locais. Perfeito? Vamos lá, pessoal. A parte de português, 10 questões, peso 2, ou seja, 20. E não tem pontuação mínima, ou seja, você pode zerar, né? Vou supor. Não uma medida muito recomendada, mas eu vou supor, vou exemplificar. Eu quero focar só na parte específica, vou estudar nada de português. Pode ir, não tem mínimo. Mas lembre-se, não tem mínimo por disciplina, mas possui o mínimo o quê? Geral, entendeu? Então, se você, vou supor, se você zere português, você vai ter a obrigação aí, pessoal, de fechar praticamente todo o conteúdo, né? Fechar qualquer parte de conhecimento específico. Entendeu? Então, a responsabilidade é grande. Não abandone nenhuma disciplina, por favor. Então, vamos lá. Somente a nossa matéria aqui, nosso raciocínio lógico, né, pessoal? Vamos lá. Raciocínio lógico matemático, vou ter quantas questões? 5 questões, peso 2, com a votação de quê? 10, votação total. Lembrando, nossa banca é uma banca que não possui muitas questões nos portais de questões, ou seja, você vai procurar no concursos, você vai procurar lá no Gran Questões, você vai procurar lá no TEC, você vai procurar no Estratégia Questões, perfeito? Aí você pode procurar no site do PCI, em que lá possui algumas provas passadas, entendeu, pessoal? Para você verificar. Normalmente, via de regra, em todos esses portais de questões, especializados em questões, ele possui questões em torno aí de até 2016, entendeu? Então, é um pouquinho antigo. Mas lembre-se que certas disciplinas, português, raciocínio lógico, informática, elas não perdem tanto a sua efetividade, principalmente matemática, ela não perde tanto. Possui certas bancas, possui certas tendências, isso de fato é verdade. Bancas que possuem tendências desses últimos 5 anos. É o que eu recomendo aos meus alunos que sempre filtrem questões mais recentes, para você pegar o filtro do professor, você analisar como é que está sendo cobrado, as abordagens, perfeito? Mas se tratando nessas condições em que nós não temos questões necessárias nos bancos de questões, então é recomendado zerar literalmente, você fazer o máximo de questões possíveis, né, no caso da banca. Acabando as questões da banca, você vai para questões que tendem a ser mais próximo dessa banca. Por quê? Um professor de uma banca dessa, ele sempre vai olhar para as outras bancas de referência. Mas qual professor? São bancas de referência? Bancas de referência nacional. A FCC, a FGV, a própria VUNESP e a SEBRASP ABCDE, que é de múltipla escolha.
Mas, professor, possui nossas próprias bancas do nosso estado aqui, do Piauí. Quais são as bancas? Ele vai observar no CEP e vai observar a COPES. Perfeito? Então, é sempre muito interessante você... Acabou as questões da banca que eu estou fazendo a prova, legados. Vamos aqui analisar um pouco das questões no CEP, na COPES, que elas exploram a literalidade, as provas de matemática, de fato, são provas que têm uma certa eficácia traçando no CEP, mas se atente, cara, aluno, se atente exatamente para o conteúdo programático, porque você pode estar respondendo uma prova da NUCEP que tem um assunto que não vai ter no seu. Vou supor, vai ter um assunto de logaritmo na prova da NUCEP, no seu não tem esse assunto. Então, muito atento, perfeito? Filtre as questões, filtre questões recentes, de preferência as questões que são comentadas com o professor, comentário dos alunos, para caso você não saiba, tenha sempre um ponto de apoio, né, para ajudar no caso de tirar dúvidas. Perfeito, pessoal? Eu sei que minhas recomendações se tratando das questões, de como estudar por questões, né, que é importante. Lembre que eu falo para todos os meus alunos, é teoria mais questão. Nós temos aqui no nosso vídeo um vídeo ensinando como montar uma hora de estudo, como fazer um cronograma. Lembre-se, cara aluno, sua prova é feita de quê? De questões. Então, foque em questões. Tem a teoria. Sim, de fato, teoria é trivial, importantíssimo. Mas questões é muito importante. Sua prova é feita de questões. Por favor, lembre-se, sua prova não vai ser quem assiste mais vídeo aula, não. Não vai ser quem mais lê PDF, não. Tem a certa facilidade? Tem, claro, mas essa prova é de quem mais acerta questões. Então, coloque isso no seu cronograma, fazer questões. Haja vista, a banca possui uma certa literalidade da lei, então bote também a chamada lei seca. O que é a lei seca? A lei seca é aquela leitura da norma. Você vai lá nos artigos que estão expostos no edital, vou supor, direito constitucional, tá? Artigo 1º. Então, faça a leitura. Tranquilo. Não entendeu? Releia. Não entendi, professor. Vá no YouTube, que o YouTube aqui tem material de graça para todo mundo. Desde gente que quer passar em concurso de nível básico, como nós temos aqui, material, videoaula para matemática básica, a gente que quer passar na NASA, no ITA, no IME. Então, tem material de graça, de qualidade, assim, que imensurável. Bem, pessoal, vamos avançando. Ó, não se esqueça de nos seguir, se inscrever, vocês fazem noção de como a inscrição de vocês fortalece e mostra que o nosso trabalho está no caminho certo. Nosso objetivo aqui é ajudar você, perfeito? Assim como ajudo já outros estudantes, aqui o objetivo é ajudar você. Vamos lá? Agora sim chegamos no nosso assunto. Aqui eu vou explanar um pouco o assunto programático de vocês. Como é que vai ser? Raciocínio lógico matemático. O professor que elaborou aqui o nosso edital, ele foi bem específico, na parte mais específica matemática. Ele tentou abranger toda a matemática, praticamente. Inclusive, tem o que nós chamamos de tópico coringa. O que é o tópico coringa? Ele resolve para tudo. Você pode falar, professor, não estava no edital. Esse tópico bem aqui, pessoal, tópico coringa. De fato, ele poderia botar só isso daqui, pronto, resolução de problemas, pronto, resolve qualquer tipo de resolução, logaritmo exponencial, mas como ele delimitou, como ele especificou quais são os que ele quer, então aí a gente tem que ter um foco maior. Se ele está especificando o que ele quer, então nós temos que ter um foco maior, entendeu, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Então, operações com números reais. Você pergunta, o que são operações com números reais, professor? Cara, aluno, é o quê? É soma, é subtração, multiplicação, divisão. São operações tradicionais, em que ele vai fazer aquela velha alteração. Maria, José, vão dividir, perfeito? Vamos lá, MMC e MDC. São aquelas questões tradicionais. Como assim? Vou supor que um certo ciclista faz 3 voltas, outro ciclista faz 4 voltas. Eu quero saber em quanto tempo eles fazem as voltas em igual momento. Questões de MMC. Perfeito? Então, este padrão. Razão e proporção. Aquela noção de razão e proporção clássica, pessoal. Razão e proporção está muito conectado com a regra de 3 simples. Razão e proporção está muito conectada com a regra de 3 simples. Aquela velha clássica, né, pessoal? Eu vou supor que eu tenho 5 engenheiros para construir 20 casas. Quantos engenheiros são necessários para construir 50 casas? Aí, questão padrão. E alegados pela banca, pela análise dos portais que estão analisando, é uma questão tranquila. A matemática não tem bicho de cabeças, ela é bem direta.
não tem textões. Até então, analisei questões de 2022 por, de outros alunos me mandaram, que só quem tem disponibilidade é os alunos que fizeram a prova, que levaram o seu caderno de prova, e os alunos que tinham o seu acesso para entrar no site para disponibilizar a prova, né? Então, disponibilizaram a prova para mim, verifiquei, e elas são bem diretas, bem diretas. Porcentagem também, é muita atenção quando se fala de porcentagem, aquela ideia de aumento, aquela ideia de diminuição, de redução. Perfeito, pessoal? Aqui a gente vai dar um foco bem bacana. Lembrando que nosso projeto ele sempre vai estar focando no seu edital. Banca legados, então vamos para legados. Se é braço certo errado, se é braço certo errado. Então nós vamos analisar diretamente o seu edital. Regra de 3, simples composto, como já afirmei. Média simples aritmética e ponderada. Aqui é um assunto mais voltado para a estatística, mas aqui é um assunto tranquilo. Você delimitou isso, vai ser isso. Então, não, professor, tem que estudar moda, média. Não, aqui está delimitado, pessoal. Média aritmética simples e ponderada. Se preocupe. Este assunto de matemática, o quê? Financeira. Perfeito, tranquilo. Juros simples composto. Não, professor, vai cair. Sabe, não vai cair. Não, professor, vai cair. Não, pessoal. Fique tranquilo que o quê? Só estes assuntos assim, ó. Simples composto. Fique tranquilo que nós vamos falar todo o conteúdo. Mais um conteúdo específico. Qual é? Equação, primeiro grau e de segundo grau. Se ele especificou, cobre. E especificamente o quê? Sistema de equação de primeiro grau. É aquele sistema, pessoal, padrão. Lembrando que é sistema de equação de primeiro grau, aquela é y é igual a quê? Ax mais b. E a equação de segundo grau, y é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra que a gente vai passar por tudo. Aqui só estou passando resumindo por cima. Sistema de primeiro... pessoal, aqui é esse velho sistema. 3x mais 2y igual a 4. 5x mais 7y igual a 9. Qual o valor de x e y? Ou ele pode colocar perguntas. Se duas blusas mais três bermudas é R$ 4, quanto é que é 5 blusas mais 7 bermudas? Sendo 9. Qual o valor de uma bermuda e de uma blusa? Padrão, só mudou os dados. Mas aqui não deixa de ser sistema de equações de primeiro grau. Relação de grandeza. Relação de grandeza está relacionada também àquele tópico lá, no anterior, que eu já afirmei, que é o quê? Regra de três composta, razão e proporção. Está muito associado a esse. São grandezas diretamente, grandezas inversamente. Tabela e gráfico. Esse tópico tabela e gráfico, ele é mais do que para extrair daquele conhecimento do aluno, se ele sabe interpretar. Ele vai botar uma tabela aqui e vai interpretar qual é o maior, qual é o menor. E, pessoal, esse tipo de questão que cai, entendeu? Sistema de medidas visuais. Aqui é padrão. Sistema de comprimento, sistema de massa, só para fazer aqueles cálculos padrões que nós já somos habituados. Né? De transformações de quilo para grama, de tempo, segundo para minuto, fazer essas transformações tranquilo. Noções de geometria. Aqui, pessoal, aqui eu vi ela cobrar uma fórmula que usualmente não é convencional, entendeu? Então, lembre-se das fórmulas, como faz o cálculo dos perímetros, das áreas e principalmente aqui, ó, volume. Você está vendo se ela especificou aqui qual volume? Não especificou. Então, estude, decore, facilite, veja todo dia, se possível, no seu horário de estudo, sempre que tem uma revisão dos volumes. Volume do cilindro, volume do cone, volume da esfera, volume do cubo, do paralelepípedo. Perfeito, pessoal? Pirâmide, explode. Ângulo. Então, aqui, de forma geral, o ângulo. Mas foco mais naquela parte mais básica, que é trivial para todo tipo de concurso. Teorema de Pitágoras, olha, ele especificou. Dentro das figuras geométricas, especificou o quê? Teorema de Pitágoras. Então, tem aquela atenção especial. Dê aquela atençãozinha especial para o nosso triângulo retângulo. Dê atenção especial ao nosso triângulo retângulo e a famosa teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Você observa aqui que é praticamente um coringa, né? Mas raciocínio lógico, como ele não delimitou, então vamos para a parte geral. Condicional, tem inclusive uma aula aqui nossa, de uma revisão para a galera que já é mais avançada, que já concluiu esse tópico de raciocínio lógico, só especificando negação, equivalência, aquela parte de condicional, conjunção. Perfeito, pessoal? Aqui é tranquilo também. Você observa que nosso edital ele tenta passar por tudo que é explanado pelo ensino médio. Você observa que é um conteúdo bem tranquilo, ele cobra belisca em parte de estatística, belisca em parte de matemática financeira, mas de regra o quê? É matemática tradicional, perfeito, pessoal? Tradicional. Então, nós vamos falar, nosso projeto vai ser composto como? Nosso projeto
Nosso foco vai ser principalmente teoria e prática, que nem eu faço. Em todos os outros projetos aqui, teoria, nós vamos fazer teoria, mais questões. As questões eu vou dar preferência o quê? A colocar num link aqui embaixo para você resolver depois. Você vai ver eu resolvendo e vai resolver sozinho, perfeito? Para ver se é, porque matemática é assim. Se estuda matemática é praticando, não tenha vergonha. Você vê o professor resolvendo, eu acho que entendi. Você vai fechar o olho praticamente sem ver o professor e vai resolver sozinho. Ah, é assim. Não consegui, não tenha vergonha. Volte à resolução do professor. Veja. Ah, é assim? Faça de novo, até você fixar. Perfeito, pessoal? Então é assim. Primeiro, matemática, nós vamos para os exercícios resolvidos, depois que nós vamos para os exercícios propostos. São aqueles de fato. Beleza? Avançando. Ó, aqui eu fiz uma análise num portal de questões das últimas, desde 2016. Como tem até 2016, então não está tão atualizado. Né? Mas aqui mostra uma tendência, né? Uma tendência, pessoal. Da banca que é mais cobra. Ó, geometria espacial, a parte dos poliedros. Essa parte que está específica é mais aquela parte de volume. Como eu falei para você, ó. 11% das provas de matemática caiu esse assunto. Então, é algo bem relevante, como eu falei para você. Na parte da aritmética, que é a matemática mais raiz, ó, você observa que porcentagem ele ocupa uma expressividade, regra de 3, aqui ele não especificou se é simples ou composto. MMC e MDC, números primos de divisibilidade. Você observou? Essas matérias aqui, ó, correspondem a 33%. Ou seja, bem expressivo. Confia? Bem expressivo. Não, eu não estou falando para vocês estudarem somente esses assuntos matemáticos, porque nem tem como, porque um assunto leva o outro, né? Para você entender de IMC e MDC, tem que saber operações. Para você ter noção de saber resolver bem uma regra de 3, o porcentagem tem que estar associado. Entendeu? Então, aqui só foi um levantamento que eu fiz de uma análise de quais são os assuntos mais cobrados. Então, aqui, os assuntos mais cobrados. Mas, é claro, pessoal, vocês vão dar um focozinho, né? Tô vendo que eu tô estudando MDC, então dá aquele gásinho a mais que você vê que já tem uma certa tendência de que de ser cobrado. Tô estudando regra de 3, dá um gásinho a mais que sabe que tem a tendência. E lembre-se, aqui ele especifica em volume, que é mais volume. Ó, aqui eu trouxe só tirei do portal de questões. Como é cobrado, ó, 2016, né? Um pouco antiguinha, mas é o jeito, né, pessoal, que a gente tem para praticar. Instituto Legacy, 2016. Olha só o nível das questões, pessoal. Você vê que não vai ser tão puxado como outras bancas que puxam mesmo o aluno com conhecimento bem pesado, mas aqui é tranquilo. Ó, um escritório de contabilidade imprime o quê? 15 páginas por dia útil. Considere-se que um ano possui 250 dias úteis. Pode-se afirmar que o total será o quê? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá? Ó, se a cada um dia útil, ela imprime quanto? 15 páginas. Em um ano possui 250, ou seja, são 250 dias úteis, vai ser quanto aqui? X, né? Fazendo aquele velho cruz credo, tá como? Esse daqui multiplica com esse, e esse daqui multiplica com este. Cara, é como? 1 vezes x é igual, né, a 250 vezes 15. Então, x, 1 vezes x é x, né? 250 vezes 15. Vamos fazer essa multiplicação? 250 vezes 15. Ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Tem 5, sobe 2, né? 5 vezes 2, 10. Com 2 aqui de cima, 10 mais 2, 12. Vou multiplicar 1 agora. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Vamos somar tudo. 0, desce, né? 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. E 1 mais 2, 3. Gabarito, 375 o quê? Total de páginas. Então, total de páginas aqui, 375. Tem gabarito? Tem. Letra E. E, pessoal, tranquilo, sem dor de cabeça, sem estresse. Feito? Então, fica aqui nosso agradecimento aí. Foi só mesmo explanando o conteúdo para a gente iniciar esse novo projeto. Não esqueça de se inscrever, de comentar, dar aquela fortalecida, inscrição e a curtida.
partida de vocês. Fortalece nosso trabalho. Mande e-mail. Estou uma dúvida no questão lá, professor, estou uma dúvida aqui na faculdade, de a parte de bioestatística. Pode mandar. Sempre estarei à disposição para ajudar vocês, tudo bem, pessoal? Então, fica o nosso abraço aí. Bons estudos e continue. Lembre-se que são esforços diários que vão fazer nosso resultado. Não, perfeito. Então, bons estudos. Até mais.